conferência do ano que vem. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, minha gente. Deus é bom. Aleluia. E veja só, essa semana também faleceu, queridos, a nossa irmã Maria de Lima. Na última quarta-feira fizemos o sepultamento dela. Monte Alverno, nossa irmã, está com o Senhor, está vivendo aquilo que nós esperamos, né? Eu não falei, mês passado também casei a Vitória e o Gabriel, né? Lá em Linha Santa Eugênia, eu nem conhecia, né? Aleluia, que bênção, glória a Deus por esse casal aí, sabe? Né, meus irmãos? E glória a Deus também pelos homens que se empenharam, correram pela nossa conferência, né? E agora a expectativa, já temos uma experiência, antes a gente não tinha experiência nenhuma, né? Nós só vimos as mulheres se movendo e aquela coisa toda, né? Então os homens estão começando, estão chegando devagarinho, né? A primeira já foi, já temos uma experiência agora, hein? Aleluia! Agora a expectativa é pela segunda. E eu já tô chutando o calcanhar dos colorados. Tá entendendo? Os colorados já no dia terminou, já tava ali, ó. Tá? Na próxima você já sabe, hein? Aleluia! Queira Deus que tenha os anjos de folga agora para dizer um amém, hein, né? Vai ser bom demais. Glória a Deus pela vida dos nossos homens, hein, corajosos. Até porque nós já somos uma igreja de movimento, né? Envolve a vida dos irmãos durante a semana. Os irmãos estão para lá e para cá, consolidando, fazendo célula, discipulando, né? E ainda consegue se envolver, organizando o evento. E melhor do que isso, fazendo eles acontecer, né? Não esperando que eles aconteçam, não, mas fazendo eles acontecer, né? Glória a Deus pela vida dos nossos homens, nossos varão aí, né? Maravilha, maravilha. Foi top, foi top. Não tem que compartilhar. Queridos, olha só, nós estamos vivendo um momento político agora, né? Nosso país, os rumos do nosso país. A gente está vendo como é que as coisas estão andando aí. Provavelmente na ceia eu vou trazer uma palavra voltada para essa direção novamente. A gente gostaria de, em outros períodos, de alguma forma, estar trabalhando essas questões na vida da igreja, mas é que a vida da igreja por si só acaba nos absorvendo o ano todo. E quando a gente vê, já está na época de eleição de novo, e a gente não fez nada, né? Mas é muito provável que na próxima ceia eu vá estar trazendo uma palavra. Por quê? Por causa da consciência que nós precisamos ter. Precisamos ser pessoas, né, conscientes das nossas responsabilidades, mas também das nossas escolhas. Tá? Precisamos ter essa consciência de fazer escolhas alinhadas com aquilo que nós cremos, porque caso contrário vai ser a história da rãzinha naquela panela de água fresca. Só que a rãzinha não sabia que aquela panela de aguinha fresca, naquele calorzão todo, estava em cima de um fogão com fogo brando. A água estava esquentando, hein? E quando a rãzinha viu que a água estava quente, não dava mais para fazer nada. Estava frita, cozida, estava cozida. E isso é o que nós não queremos que aconteça conosco, nem com os nossos filhos, muito menos com os nossos netos. Por isso, queridos, precisamos refletir hoje, tá, sobre as nossas escolhas nesse quesito aí. O negócio está sinistro, até porque a palavra já nos alerta. Olha, o mundo irá de mal a pior, tá? De mal a pior. E a igreja, nós que vivemos igreja, somos a resistência a um monte de coisa bem xarope que tem aí do lado de fora, entendeu? Então, provavelmente na próxima ceia. Mas por outro lado também, graças a Deus que no meio da igreja tem homens que se levantam, tá entendendo? Para ocupar esses espaços aí, viu,
nesse meio aí. Não tenho jeito para isso. Mas glórias a Deus, que Deus tem os seus valentes, que se dispõem a dar cara a tapa, porque o negócio é sinistro, né? E nós temos que orar por eles. Temos que orar por eles. Hoje mesmo, quando o pastor Luísio, lá em Goiânia, estava aqui, o médico candidato a presidente, né? Orando e abençoando. Isso é vontade de Deus, né? Esse é o nosso papel como igreja. E nós vamos fazer duas orações agora, com a ênfase política. A primeira delas é pelo nosso prefeito. Nós estamos sabendo, público já, né? Essa desgraçada, maligna. A maioria das pessoas, quase todos, quando recebem esse diagnóstico do médico, estremece na base. Doença assustadora. Em muitos casos, se consegue vencer ela, mas grande número não se vence ela. A gente viu o nosso prefeito dando o seu depoimento, né? A gente via ele, caminhado, e ele é a autoridade da nossa cidade. E é um camarada que eu disse para ele, eu tirei o chapéu para ti, meu prefeito, porque eu te olhei na primeira eleição, eu achei que tu não ia aguentar o trampo, que tu nem olhava para a cara da gente direito, né? Demos risada, nem olhava para a cara da gente direito, né? Parecia que ele está num buraco. Mas eu te admiro, tu foi líder, tu tem esse teu jeito, mas quando tu está aí para liderar, tu liderou a nossa cidade, que bom, né? E eu quero convidar a igreja a nos levantarem. Eu quero convidar a igreja, vamos dar as mãos, unidos, como igreja, para que o Senhor tenha misericórdia dele. Em nome de Jesus. Ora comigo aí, Senhor Jesus, como igreja, o Senhor nos levantou para sermos sal e luz nesta geração. Senhor, e aqui nós queremos também nos posicionar, como já foi declarado esse mês, que nós somos uma comunidade, nós somos uma família sacerdotal, que se coloca diante de Ti em favor dos problemas da nossa sociedade, mas que tem uma palavra da parte do Senhor também para esta sociedade. E nós nos levantamos essa noite em favor do nosso prefeito Jarbas da Rosa. Senhor, nós cremos que ele só está naquela cadeira pela segunda vez, por causa da Tua permissão, porque Tu assim o quis. Nós inclusive oramos por ele aqui. Senhor, mas mais uma vez nós oramos agora pela saúde dele. Senhor, essa doença maligna, assustadora, que tira o sono, que rouba a paz. Senhor, move a Tua mão, toca no corpo dele. Senhor, te revela para ele de um jeito que ele ainda não te conhece. Senhor, ele é um médico, ele estudou, ele ajudou tantas pessoas com problemas de saúde, mas ele ainda não conhece o poder que há no Teu nome. Senhor, aí está a oportunidade dele te conhecer, Pai, e a vida dele também ser um testemunho de que o Senhor é o médico que está acima de todos os médicos. Prova para ele, toca a vida dele, Senhor. Envia alguém que tenha acesso a ele para falar do Teu amor. Senhor, e eu pegue pela mão e eu leve a reconhecer a Ti como o Senhor soberano, como o Senhor da vida. Sim, nós oramos pela cura do nosso prefeito, pela salvação da sua família. Sim, Pai, para que o Senhor entre na casa dele. Em nome de Jesus nós oramos. E se você concorda comigo, você pode dizer amém? Amém, aleluia. Em nome de Jesus.
o Romeu que está lá, na prefeitura, quando tiver contato com ele, Romeu, comenta com o nosso prefeito, que ele esteve aqui, nós oramos por ele antes das eleições, e a Igreja Batista, que nós continuamos orando por ele, nós continuamos orando por ele, crendo que foi o Senhor que colocou ele lá. E agora eu quero convidar também o Felipe, que faz parte da nossa história, da nossa vida aqui no meu segundo ano de pastor aqui. Felipe chegou aqui como Filipinho, era um piá, 16 anos, era um Filipinho, e fez história aqui com a gente, fez história, nos marcou. Como eu já disse, é o único membro que um dia deixou de ser membro dessa igreja, que eu falo para todo mundo que eu senti como pastor, sabe? Esse dia nós estávamos lá em Xangri-Lá, lá eu também, microfone, falei para todo mundo com toda a força, é um ordinário, virou as costas para mim, me abandonou, calça curta, mas é um ordinário porque fez falta, tá, Felipe? Passa aqui em cima, Felipe. Nós como igreja, nós queremos orar pelo Felipe também, queremos orar pelo Felipe, pela casa dele, e ele tem sido um desses, ele foi muito corajoso, por isso que ele me fez falta, porque ele tem uma coragem diferenciada, ele tem uma coragem que eu não tenho. Vou dizer para vocês, ele tem coragem para fazer coisa que eu não tenho coragem para fazer. Aleluia! E Deus de alguma forma nos conectou em 2006, hein, Felipe? Era o Filipinho ainda, sabe? E vivemos grandes momentos juntos. Vivemos história. Quantas vezes lá em casa, reunião de família, eu e os negrinhos, só nós, portas fechadas, pam na porta, os gurinhos atenderam o Felipe na janelinha. Ô Felipe, hoje é reunião de família aqui em casa, não recebemos ninguém aqui. Aí ele dizia, pois mas eu também sou da família. Aleluia. Viu como ele é corajoso? Ele é corajoso. E aí não tinha como não abrir a porta, hein? Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar os nossos obreiros a passarem aqui, junto com o pastor Dorival, o pastor Roselei. Nós vamos estar orando por ele, porque ele tem sido um desses corajosos que tem dado uma cara a tapa e colocado o seu nome, na questão da política, está aí com o seu nome aí, rodando o nosso estado. Tem uma causa que a maioria já sabe, tem duas causas muito claras que todo mundo já sabe, Então vamos estar orando pelo nosso irmão aqui como igreja, que é só isso que a igreja pode fazer, Nós vamos estar fazendo isso, vamos estar orando. E aí depois lá a responsabilidade é de cada um fazer a escolha consciente, Por isso na ceia nós vamos estar falando. Levanta a tua mão para cá, ajoelha aí, Felipe, ajoelha aqui, meu garoto. Aleluia. Jesus, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela vida do Felipe, pela forma como tu teceu ele no ventre da mãe dele e deu ousadia suficiente para, em dias como os que nós estamos vivendo, se colocar à disposição. E nós queremos, Pai, como igreja, orar por ele agora e pedir que a bênção do Senhor continue sobre ele e que o teu favor seja multiplicado e que a tua graça, ela floresça por onde ele andar, Pai, em nome de Jesus. E assim como ele foi relevante na vida de tantas pessoas, Senhor, que as portas estejam abertas para frente, nesse novo empreendimento que ele se disponibiliza. Senhor, em nome de Jesus, nós o abençoamos. Nós, como igreja, Senhor, declaramos que a bênção do Senhor continue sobre ele, que a tua vontade se cumpra,
que a tua vontade se cumpra e que o teu nome seja grandemente exaltado através da vida dele, Pai. Guarda ele de acidentes nas tantas viagens pelas ruas. Guarda ele do homem mau. Guarda ele das ciladas do maligno. Protege ele contra o ataque do inferno, de maneira que a tua vontade se cumpra em o nome de Jesus. Se a igreja concorda comigo, pode dizer amém? Amém, aleluia. Então, Felipe, o Senhor continua te conduzindo, meu garoto. Em nome de Jesus, que a vontade dele prevaleça, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. O tempo vai passando rapidinho. Aleluia. Queridos, então vamos para a nossa reflexão da semana. Esse mês não, durante o ano, as palavras que o Senhor tem nos dado, as palavras que têm sido compartilhadas aqui, queridos, são palavras assim que é para durante a semana inteira a gente ficar ruminando elas, sabiam? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas pelo menos comigo acontece. São palavras assim que é para passar a semana inteira meditando, pensando: Senhor, o que mais tem para mim aprender através dessa palavra? Senhor, o que mais o Senhor quer falar comigo durante essa semana através dessa palavra? Sabe por quê, queridos? Porque Deus é muito grande. Eu comentei com a minha família lá em casa, comentei com o Roserley também. O Roserley até ficou de olho arregalado, porque eu disse: Roserley, Deus não é normal, Deus é muito louco, Deus nos surpreende, porque às vezes, meu irmão, acontece como aquele dia está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, Cristiano. Pedro estava preso, o líder, a liderança da igreja estava tendo problemas, meu irmão, e a igreja está orando. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que está orando por mim, pela minha família, pela liderança da igreja? Amém? Pois é, no livro de Atos está escrito que a igreja orava pela liderança, porque a liderança estava com problemas. Pedro estava preso. Olha só, aleluia! Meu irmão ou minha irmã, Deus responde oração. Você crê nisso? Uau, Deus responde oração. E aí, eles estão lá orando, e de repente, há um barulho na porta. Pam, 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 na porta. Uma menina vai abrir essa porta. E quando ela abre essa porta, ela olha: quem está lá? Quem está lá? Nada mais, nada menos do que Pedro. Mas para surpresa, sabe o que essa menina faz? A menina fecha a porta. Ela fecha a porta e não acredita que é Pedro que está ali. Eles estão orando para que o Senhor salve o Pedro, para que o Senhor liberte o Pedro, e o Senhor responde a oração, e eles não acreditam. Esse é o nosso Deus, viu, querido? Esse é o teu Deus, minha irmã. Esse é o teu Deus, meu irmão. Oh, meu irmão e minha irmã. É por isso que precisamos levar a sério a palavra dele. Está entendendo, queridos? Meus gorilas em casa, eu sempre tive uma coisa. Dos homens aqui, eu acho que talvez eu já falei, né? Os meus negrinhos, hoje em dia está chato, porque não querem que fale muito disso. Mas eu tinha uma vara lá em casa para os meus negão. Eu tinha uma vara bem grande em cima da geladeira. Por quê? Quando eles quebravam a minha palavra, porque eu queria que meus filhos levassem a sério a minha palavra. Nunca fui de gritar com eles, mas de falar: meu filho, não mexe aqui, tá? O pai não quer. Não quebra essa palavra, não quebra a palavra do pai, vai ter consequências. Está entendendo, meu irmão? Porque com Deus não é diferente. Precisamos levar a sério esse Deus Pai amoroso que quer nos surpreender, meu irmão. Deus quer te surpreender, meu irmão. Oh, minha irmã, Deus quer te surpreender. Aleluia, olha o que o Luquinhas falou. Tem filhos que é agradável, sim. Tem filhos que dão mais prazer para o seu pai. Aleluia, por causa das respostas que ele dão.
são amados, todos são filhos amados, mas tem filhos que dão mais prazer para o pai. Aleluia! Está entendendo? E aleluia! Eu quase fiz que nem essa menina. Eu quase fiz que nem essa menina. Eu não estou acreditando. Oh Senhor, é tu mesmo. É tu mesmo, Senhor. É tu, Jesus. Ah, meu Deus. Oh, Senhor, tu quer me matar, Senhor. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Que momentos. Ah, o Senhor quer ter contigo, viu, meu irmão? O Senhor quer ter contigo, por isso leva a sério. Quando o Senhor falar contigo, leva a sério aquilo que o Senhor fala. Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. A gente perde quando a gente não leva a sério. Hoje em dia está muito naquele negócio. A gente ouve as coisas, entra aqui, sai ali. A gente não deixa descer para o coração a palavra do Pai. Está entendendo, meu irmão? A gente não deixa e a gente perde muito. Não perca a bênção do Senhor, viu, querido? Não perca aquilo que o Senhor quer tratar contigo. Aqui na celebração é só um insight. A gente é jogado para cima algo que o Senhor quer acender no teu coração. E aí durante a semana, olha a nossa vida como igreja, você tem o resumo no celular. Para quê? Para que você vá para casa. Ô Senhor, o que tu tem mais para falar comigo durante essa semana? Eu tenho célula para ir essa semana, Senhor. O que é que o Senhor quer queimar para mim, em cima do que foi falado lá, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar? Aonde o Senhor quer me guiar? Aonde o Senhor quer me conduzir? É por isso que lá na célula é o lugar aonde todos devem falar. Todos têm a oportunidade de dizer alguma coisa. Aquela célula onde só o líder fala, meu irmão, é uma célula religiosa. Não é uma verdadeira célula. Não é uma célula família. A célula família é onde todos falam. Vai falar o quê, pastor? Aquilo que o Senhor está falando hoje ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia! O Senhor tem uma palavra para todos os momentos da nossa vida. Está entendendo o problema? Sabe, a Isa, o Juninho não está aqui hoje, foi visitar o sogro. Aí eu fico mostrando um desenho para a Isa lá, de Madagascar. E aí aquela do leão lá, quando o leãozinho vai embora, os caçadores levam o leãozinho. Porque o pai vai fazer, o leãozinho está perto do pai, protegido. E aí tem uma hora que o pai vai resolver uma questão e vem umas borboletinhas coloridas. E o leãozinho começa a se distrair com elas. Se distrai com as borboletinhas. E nessa aparece a ponta de uma corda. E o leãozinho olha para aquela corda legalzinho, novinho, vai indo atrás e vai ficando longe do pai. E quanto mais longe do pai, maior é o risco. E não da outra, os caçadores pegam ele. Nós vivemos uma época assim, queridos. Tem muitas borboletinhas na nossa volta, todos os dias. Todos os dias, assim, borboletinha. O que mais tem? Por exemplo, eu recebo 50... É um hipérbole, tá, queridos? É um exagero de linguagem. Eu recebo centenas de videozinhos, de mensagenzinhas, que se eu for olhar tudo aquilo ali, eu não vou fazer mais nada. Mas o detalhe é que tem gente que passa a maior parte do tempo atrás dessas borboletinhas. Olha aqui um videozinho, fica perdendo tempo. E aí, queridos, eles ouvem a palavra, vem a celebração, chega na célula, não tem nada para dizer, pastor Roselei. Não tem nada para dizer, porque não entrou nada para o coração. Entrou borboletinha verde, borboletinha amarela, passa tempo. E a vida dessa pessoa é a mesmice de sempre. Não tem nada, Deus não fala nada com ele. Isso é muito triste. Isso é muito triste para uma pessoa assim. Esse filho, a vida dele é agradável ao pai, será? Esse filho que não presta atenção no que o pai fala, será que vai ter uma vida agradável? É filho amado, mas agrada ao pai? Se não está nem aí para a palavra do pai? Por exemplo,
sempre fiquei muito feliz. Um dia o Juninho tinha 5 anos. Eu tinha meus negócios lá em casa, lá na frente do Ademar da Marisete ainda, lá em cima. Pode ver aí, meu garotão. E aí, não sei que foi que a Marta foi pegar uma caixinha minha lá, de umas coisas que eu tinha. O Juninho de pronto: mãe, não mexa aí, o pai disse que não é para pegar isso aí. Mas esse é meu garoto. Aleluia! Está entendendo, queridos? Guardar a palavra do pai. O pai falou, leva a sério. Comentei com os homens aqui sobre o meu velho pai, né? Meu velho pai, ele sempre foi tranquilo. Ele nunca foi de dar sermão, nunca foi de xingar, de me espancar, nunca. Sempre foi um homem sereno e tranquilo, irmão Evaldo. Sabe, queridos? Mas só que tinha uma coisa. Quando a irmã Jurema lá em casa dizia: eu vou contar para o teu pai, o negrinho estremecia nas bases. Não conta. Mas ele não é de xingar, ele é tranquilo, Douglas. Teu pai é manso, sempre foi manso, mas tinha um respeito. Uau, cara, eu não sei, ele ocupava um lugar na minha vida, sempre ocupou. Caraca, eu tinha um cuidado. Eu não posso aborrecer meu velho, eu não posso entristecer meu pai. Meu pai, sabe? Uau, queridos, esse é o lugar de Deus na minha e na tua vida, viu, meu irmão? Esse é o lugar de Deus. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é que eu não posso nada, eu posso tudo, mas eu não quero fazer por causa do amor do meu pai, por causa do amor que o meu pai tem por mim. Está entendendo, querido? Em nome de Jesus, presta atenção nisso. Tem umas palavras desse mês assim, para mim, foram relevantes por demais. E eu vou tentar ser rápido aqui agora, até porque lá já é meia hora, já passou. Olha só isso aí. Misericórdia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, verso 7. Facilitar minha vida. Glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra. Paulo escrevendo aos Coríntios. Palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha só que interessante. Já se falou tantas vezes aqui sobre a fé, né? Porque nós cremos, nós falamos que nós somos o povo que não depende do que vê. Quantos aqui já fizeram conexão? Quantos aqui? Vamos ver. Olha só que interessante. Lá no Conexão, o que nós ensinamos? Por exemplo, que a cruz, que a Bíblia fala, né? Que se nós não tomarmos a nossa cruz, Jesus dizendo, não é digno de mim. E o que é a cruz? A cruz nada mais, nada menos do que a... O que é a cruz? Me ajude. Nós não podemos esquecer disso, senão quando na hora do dia a dia ali, nós vamos rodar. A vontade de Deus, a cruz é a vontade de Deus, se nós não tomar ela. E isso não tem nada a ver com certo e errado, não tem nada a ver com bom ou ruim, não tem nada a ver com gosto e não gosto, não tem nada a ver com isso. Está entendendo? Tem a ver se é vontade de Deus. Uau! Vontade de Deus. E isso está diretamente conectado com esse texto. Andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso, ensinamos também que há muito para vivermos a vida cheia de Deus. Muitas vezes nós precisamos ignorar aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos na nossa mente. Aleluia! Nós ensinamos sobre isso. Olha só, tem uma historinha que diz, meu irmão, que haviam 3 homens num barco. Olha só, 3 homens que queriam navegar. Só que de repente
o vento mudou, o vento virou. E aí o primeiro homem, olha o que ele disse: para mim, olha só, ele queria ir para lá, só que o vento virou para o lado de cá. Olha o que o primeiro disse: para mim é sempre assim, nunca, nada dá certo, tá? Foi só eu sair, olha só, para velejar e o vento já ficou contrário, porque para mim nada dá certo. Já o segundo se sentou no barco e disse: olha, eu tenho certeza que esse vento vai mudar. Vou me sentar aqui e esperar, pois daqui a pouco esse vento vai mudar. Mas o terceiro homem, diz essa historinha, ele se levantou, posicionou, ajustou as suas velas e disse bem alto: gente, eu vou aproveitar esse vento, seja para o lado que ele estiver soprando, eu vou velejar. Três histórias, três homens que representam nada mais, nada menos do que três tipos de atitude, ou três maneiras de enxergar ou de lidar com as circunstâncias da vida. E isso é relevante por demais para nós hoje, porque a forma como você enxerga a sua vida, a forma como você enxerga a sua família, a forma como o líder enxerga a sua célula hoje, é exatamente como ela vai se comportar amanhã. A sua visão, a visão do líder da família, a visão do líder da célula, está entendendo, irmão? Que é algo contagioso, tanto para bem quanto para mal. Olha só que interessante isso. Esse, para nós como igreja, é o ano da multiplicação, né? Nós iniciamos o ano com 40 células, jovens, adultos e crianças. E a meta para esse ano é chegarmos aqui em Venâncio, quantas células, quem sabe me dizer? Vamos ver? 53, está lá um mural bem grande lá, para todo dia que nós entrarmos aqui, nós visualizarmos, termos isso claro diante dos nossos olhos, está entendendo? Mas meu irmão, mas você sabe qual é o verdadeiro empecilho, a grande dificuldade? Não é meramente o número de células, não. Não é o número, não, mas o nível de fé que cada um de nós vai gerar no ambiente aonde nós estivermos. É o nível de fé que cada líder vai gerar lá na sua célula. Se você vê a tua equipe como um problema, você vê a sua equipe problemática, eu quero dizer para você, é isso que você vai gerar para o amanhã. Mas, se você é aquele que vê a sua equipe, se você é aquele que vê a sua casa, a sua família, com um potencial, meu irmão, pode ter certeza, vai gerar multiplicação. Dorival e Eliane estavam lá em 2005. Nós era uma meia dúzia de gato pingado, mas qual era a palavra? Vai ficar gente em pé aqui. E isso era dito em alto e bom som, aleluia. A diferença então, meu irmão, não é a realidade que você pode estar vendo aí aonde você está. Não, é a forma como você olha, é a lente através da qual você escolhe visualizar esta realidade. É como você olha que vai fazer a diferença.
Nós lemos com clareza, 2 Coríntios 5:7, andamos por fé. Uau! Alguém pode dizer amém? Uau! Vivemos por fé, andamos por fé e não pelo que vemos. Isso não significa ignorar a realidade. Não, mas significa enxergar a realidade a partir da perspectiva, a partir da ótica de Deus, e não a ótica do medo, da descrença. Não, meu irmão. E é rapidinho, é sobre essas 3 visões. Nós vamos tentar falar rapidinho sobre isso. Até porque, queridos, uma delas é a única forma de gerarmos multiplicação, meu irmão. Está entendendo? Só tem um jeito, meu irmão. Eu preciso ver as coisas do ponto de vista de Deus. Eu preciso ver as coisas como Deus vê. E aí entra a relevância daquilo que o Senhor quer nos falar hoje. Ouvir o que Deus está falando hoje. E aí uma pergunta: quantos líderes de céu nós temos aqui? Discipuladores, quantos nós temos? Temos quantos aqui? A pergunta que não quer calar: como é que você está olhando para a tua equipe? Como você está olhando para aqueles que estão aí com você? Você está vendo aquilo que Deus está vendo? Ou aquilo que você está vendo está gerando apreensão? Você está ficando preocupado? Você está ficando ansioso? Como você está vendo? Queridos, o primeiro ponto é a visão do cara que vê o vento e desiste. É a visão do pessimista. Por quê, pastor? Porque tem pessoas, meu irmão, olha só, tem pessoas que elas têm olhos, mas não têm visão. Elas veem, elas enxergam a mesma coisa que todas as pessoas veem, mas elas enxergam algo completamente diferente. Por quê? Elas são pessimistas. E o que é ser um pessimista? O pessimista, querido, é aquele que faz uma leitura, uma interpretação da realidade. Olha só, presta atenção. Ele faz uma interpretação da circunstância, do contexto, baseado em cima de problemas, em cima das fraquezas, em cima das limitações, em cima das deficiências. Ele não consegue ver possibilidades. O pessimista, querido, ele não é cego. Ele vê muito bem. Ele vê a circunstância. Só tem um detalhe: ele não consegue ver Deus agindo nelas. Presta atenção, ele não consegue visualizar Deus agindo nela. Mesmo que Deus esteja vendo uma oportunidade, meu irmão, o pessimista só vê o problema. E aí muitas vezes, diante dessa situação, Deus está querendo falar com ele, como eu creio que Deus falou domingo passado. Eu não estava aqui, mas eu creio que tinha uma palavra de Deus aqui domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Tinha a palavra de Deus ou não tinha? Uau! Domingo retrasado tinha a palavra de Deus. E eu creio que nesta noite tem uma palavra de Deus aqui, tá? Mesmo que Deus diz: vai meu filho, vai minha filha, avança. O pessimista diz: não tem como, não é possível, não tem jeito. Queridos, essa diferença, ela é decisiva. Porque é ela que vai determinar se você vai continuar avançando em direção à promessa, em direção ao teu alvo, em direção à tua meta, ou você vai ficar paralisado no deserto, comprometendo tudo aquilo que um dia Deus já te falou. Na Bíblia,
nós encontramos exemplos claros de pessoas, meu irmão, que tiveram atitudes assim, diante dos desafios. O primeiro exemplo é clássico, esse que todos já sabem, Números 13 e 14. A história, irmão, eram pessoas da igreja. E o pior de tudo, gente, eram pessoas, eram líderes. Não era o Zezinho da padaria, não era o Joãozinho da esquina, não, mas eram líderes. Os 12 espias que foram enviados para espiar a terra, porque Deus tinha falado: eu vos darei uma terra que mana leite e mel, eu vou os abençoar, aleluia, eu vou dar essa terra para vocês, vocês vão ser felizes quando vocês chegar, vocês vão ser felizes quando vocês sair. Deus tinha falado, meu irmão, era uma promessa antiga, mas quando o cumprimento estava para chegar, era questão de 11 dias. Deuteronômio capítulo 1, era questão de 11 dias, meu irmão, para a promessa se concretizar, o grande dia na vida deles. Sabe o que aconteceu? A dúvida encontrou lugar. Os 12 homens que Moisés enviou para espiar, todos viram a mesma coisa, a mesma terra, os mesmos frutos, as mesmas grandes cidades, mas eles voltaram com um relatório oposto. Números capítulo 13, verso 31, o que está escrito ali, ó? Olha o que eles dizem, irmão. Eles eram líderes que ouviram a promessa, eles sabiam o que Deus queria fazer, eles sabiam o destino que Deus tinha para eles, mas olha o que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Perceba, meus irmãos, eles não negaram a existência da promessa, não foi isso, não. Eles apenas concluíram uma coisa, que Deus não é capaz de cumprir o que prometeu. Quem tem promessas aqui? Quem tem promessas aqui? Quem crê nas promessas que recebeu? Então é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Essa gente também tinha promessa, só que chegou um momento na vida deles, chegou uma circunstância na vida deles, que eles acreditaram: isso Deus não é capaz de fazer. Se aconteceu isso com eles, pode acontecer hoje comigo e com você. Pode acontecer comigo e com você. Está entendendo, meu irmão? Só que isso aqui é a essência do pessimismo. Acreditar em Deus, meu Deus do céu, com os lábios: te adorarei, não importam as circunstâncias. Barbada fazem isso. O que bêbado faz? O que ímpio faz? Mas duvidar dele com os olhos. E o pior de tudo, queridos, atitudes assim, ai meu Deus, é algo contagioso. O pessimismo, ele contagia. Números 13, 32. O que diz a Bíblia? Era só 10 que falaram isso. Não acredito nisso. Deus não pode, Deus não é capaz de fazer. Está escrito na Bíblia: espalharam entre os filhos de Israel uma má notícia acerca do povo. Dúvida, incredulidade de apenas 10 homens se espalhou, meu irmão. Por quê, queridos? Porque o desânimo não é um problema único, não é um problema individual, é um mal, queridos, que se propaga. É verdade que os gigantes existiam, eles eram reais, tangíveis, aterrorizantes, mas havia algo, meu irmão, que era mais real do que os gigantes.
Tinha algo que era maior, meu irmão, do que aqueles problemas que estavam na frente deles. Sabe qual é que era, meu irmão? A palavra que Deus havia dado. O problema não estava na realidade, não estava nos problemas, não. Estava, meu irmão, em eles terem deixado os problemas, os obstáculos crescerem acima da promessa de Deus para a vida deles. Tem alguém que tem promessas aqui essa noite? Então te prepara. Aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um que está me ouvindo aqui essa noite. Eram só 2 homens, apenas Josué e Caleb, diz a Bíblia, que enxergavam com olhos de fé. Aleluia! Números 13:30 está escrito que eles abriram a boca e disseram: vamos, minha gente, vamos subir com coragem, por favor, vamos tomar essa terra, nós somos capazes. Ei. Mas a voz do medo foi mais forte. O povo inteiro se rendeu a ela e pagou um preço caro. 40 anos perdidos no deserto. 40 anos zanzando no deserto, sem rumo, sem direção. Aquela geração não viu o cumprimento da promessa. Morreram no caminho. Não porque Deus não era capaz, não, mas porque eles escolheram acreditar no medo, em vez de acreditar em Deus. Tem uma lição para mim e para você hoje. Quando um líder, meu Deus do céu, quando um discípulo enxerga o desafio maior do que a promessa, meu irmão, toda a equipe vai ser contagiada por esse olhar. O grupo todo vai ser contagiado por esse abatimento, por esse derrotismo, por esse desalento, por essa frieza, por essa prostração. Sabe por quê? Porque todo líder é um espelho. A sua fé ou a sua dúvida é contagiosa. A sua fé ou a sua dúvida é contagiosa. Você consegue me entender, meu irmão? Uau, isso é trágico. Nós temos um segundo exemplo. Os discípulos, eu já ministrei sobre isso. Os discípulos lá na tempestade, Mateus capítulo 14. Eles enfrentavam um problema. Olha só, o vento era contrário, parecia que o barco iria afundar, e de repente, quem é que vem vindo? É Jesus que vem vindo. Mas está escrito em Mateus 14:26, os discípulos vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: meu Deus, é um fantasma, meu Deus do céu, vamos correr, vamos sair daqui, está aumentando o nosso problema. Nós já estávamos com problema, água entrando no barco, agora mais os fantasmas, é o fim. É o fim. Olha só o que está acontecendo aqui, meu irmão. Jesus está chegando para salvar, e eles chamaram a salvação de fantasma. O pessimismo é assim. Ele transforma livramento em ameaça. A visão natural é tão embaçada, ela é tão ilusória pelo medo, que até o milagre ele fica duvidoso. Até quando o Senhor está respondendo a oração, a pessoa fica como que não acreditando. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, quantas vezes o Senhor se aproximou de você no meio de uma tempestade, e aí, ao invés de você reconhecer o mover do Senhor, o Senhor te dando uma oportunidade, você achou que era um novo problema. Quantas vezes, quem sabe? Pessimismo, meu irmão, é essa incapacidade de discernir, de identificar o propósito de Deus por trás das ondas, por trás das circunstâncias adversas. A incapacidade de perceber. Pedro, por um instante, ele venceu esse olhar. Ele disse: Senhor, se és tu,
me manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. Eu quero te dizer, ô meu irmão, ô minha irmã, ô meu líder, esses são dias que o Senhor está dizendo para você: meu filho, vem, ô minha filha, vem, vem. Você está com medo, você está sem força, mas esse é o tempo de uma vida sobrenatural. Oh, aleluia! Esse é o tempo de viver uma vida poderosa em Deus. Aleluia! O Pedrão, enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele viveu, ele andou sobre o impossível, sobre o inadmissível, o impensável, está entendendo? Mas no momento em que ele olhou para o vento, ou melhor dizendo, no momento que ele olhou para a circunstância, ele olhou para o cenário da célula dele, ele afundou naquilo que ele já estava vencendo. O pessimismo vive isso. Enquanto olha para Deus, caminha sobre as ondas, mas quando olha para o problema, afunda neles. E a lição para nós hoje, queridos, olha só, os seus olhos determinam a sua fé. Você sempre vai caminhar na direção daquilo que você contempla. Mude o foco e você vai mudar o destino dessa célula, vai mudar o destino dessa equipe, vai mudar o destino dessa família, vai mudar o destino desse projeto que está nas tuas mãos. Aleluia! Um outro exemplo do pessimista está no Evangelho de João capítulo 20. O Tomezinho, que ouviu que Jesus tinha ressuscitado, o que diz ele no versículo 25? Se eu não vir o sinal dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos, eu não acredito. Tomé representa o pessimismo moderno, que só acredita vendo, que precisa sentir para confiar. Ele estava tão preso à lógica, que perdeu até o primeiro culto da ressurreição, ele não estava lá. Mas veja só, o amor de Jesus era tão grande por ele, meu irmão, que Jesus voltou por causa de Tomé. Por causa dele o Senhor voltou, aleluia. E aí quando ele vê o Senhor, o que a Bíblia nos diz? Que ele caiu de joelhos e disse: Senhor meu, Deus meu, aleluia. A fé o redimiu, meu irmão. E aí Jesus diz para ele, João capítulo 20, verso 29, bem-aventurado aqueles que não viram, mas crerão. Bem-aventurado. Tem alguém aqui que crê essa noite? A palavra Jesus está dizendo que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurada, porque você não viu, mas você creu. Aleluia. Oh, meu irmão, o que isso diz para nós? A fé que depende de prova, meu irmão, essa fé não vai longe. Mas a fé que escolhe confiar, mesmo sem ver, meu irmão, essa é a fé que move montanhas, que multiplica células e que levanta líder onde ninguém aposta. Quem sabe alguém que está me ouvindo aqui essa noite, você está que nem os espias. Você está vendo potencial na tua equipe, você está vendo potencial na sua célula, mas você está com medo dos gigantes, você está com medo dos problemas, ou quem sabe você está que nem Pedro, olhando para as dificuldades, olhando para as circunstâncias, olhando para o vento, ao invés de estar olhando para Jesus. Ou talvez você esteja como Tomé, precisando de provas para acreditar e voltar a confiar na promessa. Tomé ouve que Jesus ressuscitou, mas ele diz, ele declara com todas as letras que ele precisaria ver. Mas essa noite, meu irmão, estou aqui para te dizer: troque a lente, não olhe para o tamanho do teu desafio, não, olhe para o tamanho do Deus que te chamou. Não meça as promessas, meu irmão e minha irmã, pela tua força, meça pela fidelidade de Deus para com a tua vida. Você precisa crer, você precisa crer, meu irmão. Oh, Jesus querido,
Eu costumo dizer que a verdadeira vida louca é a vida da fé, é a vida que não se explica, é a vida que quebra a lógica, não é lógica, mas essa é a verdadeira vida da fé, é a vida sobrenatural. Aleluia! Assim vive o pessimista, mas tem um outro, meu irmão. O pessimista é aquele que se apavora, mas tem o outro, né, que quando vê o vento mudar, vê o vento contrário, ele fica esperando. Quem é esse cara? Esse cara é um otimista. O pessimista vê a nuvem, se desespera, mas o otimista, ele vê a mesma nuvem, olha só, está entendendo? Mas ele espera a chuva, ele se acomoda, ele enxerga, ele acredita, ele até acredita, querido, está entendendo? Ele até tenta tirar a esperança das pedras, das dificuldades. Lembra o segundo homem, aquele que cruzou os braços e disse: calma, gente, não te preocupa, vai dar tudo certo, é só uma questão de tempo. Esse é o otimista, sereno, positivo, esperançoso. Olha só, que coisa bacana isso. Só que tem um detalhe nesse cara, olha só. Até é legal ter uma pessoa dessa por perto, né, na hora de problema, né? Aquela pessoa que não era, pessoa tranquila. Só que tem um detalhe, tá? O otimista, ele fica sentado esperando que a situação se resolver por conta própria. A visão otimista em relação à pessimista, ela até é melhor, mas só tem um detalhe, meu irmão: essa visão ainda não é fé. O ser otimista é o melhor que o homem natural consegue produzir sem o Espírito Santo. Está entendendo? É uma lente mais colorida, mas ainda é algo humana. O otimista, ele até olha para o problema, ele olha para o caos, né? Ele olha para aquela situação adversa e ele ainda diz assim, não, calma, isso aí vai dar tudo certo, vai dar certo. Só que o homem de fé, ele se levanta e olhando para o mesmo caos, o que ele diz? Ele diz que Deus vai me fazer prevalecer. É Deus que vai fazer. O otimista, meu irmão, ele até revela um coração disposto a acreditar que tem saída, que tem futuro, que vale a pena continuar. Isso até é precioso. Mas como já disse, o otimismo não é fé. Porque a fé, meu irmão, não é uma disposição mental, não. Fé é a certeza que nasce no Espírito, a partir daquilo que Deus falou, a partir daquilo que Deus revelou. Aleluia! E é por isso, meu irmão, é que somente a fé, ela é capaz de levar esse homem e essa mulher a continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando tudo está perdido. Está entendendo? O otimismo, ele vai enquanto as coisas estão mais ou menos, mas quando o problema aumenta, a tempestade aumenta, aí, meu irmão, o otimismo não tem raiz para sustentar. O vento piora e aquela certeza que vai dar certo também esmorece. Está entendendo? A atitude positiva, ela vai só até certo ponto. Na célula, o que é que acontece na célula, irmão? É que enquanto tudo vai bem, o líder ou na equipe, o otimista, ele está animado. Mas quando começa os conflitos, a oposição, a contenda, a desavença, meu irmão, quando os membros começam a sumir, quando a multiplicação não acontece, aquele ânimo que ele construiu, aquele ânimo que ele fabricou, não é suficiente para sustentá-lo. Por isso, meu irmão, não basta estar convicto de que as coisas vão melhorar, é preciso estar convicto, sabe do que, meu irmão? Que há um Deus, aleluia. É preciso estar convicto que há um Deus, aleluia, que governa cada detalhe, que não falhou, que não falha e que não vai falhar. Ei!
por isso que às vezes eu digo algo às vezes aqui. Faz 55 anos. Faz 55 anos que meu velho deu uma palavra aqui. Faz 55 anos, aleluia, aleluia. Há um Deus que governa cada detalhe, que nunca falhou, não falha e não vai falhar. Essa, meu irmão, é a visão profética. É ela que nós precisamos desenvolver. É ela, meu irmão, que vai nos sustentar. É esse olhar. Aconteça o que acontecer. Você já viu a história do meu filho? Eu fiquei revoltado. Eu fiquei incomodado. Domingo passado quase fui visitar o pastor que foi o pivô de tudo isso. Pastor Viltemar Marisete. Eita, aleluia. Pastor Viltemar de Andrade foi o pivô da minha raiva dessa igreja. Do meu rancor contra o pastor dessa igreja. Para ir visitar ele, para dar um abraço nele, aleluia. Não deu, nós saímos muito tarde, mas eu vou fazer isso, porque, aleluia, por trás de toda aquela situação, Deus estava trabalhando, Deus estava preparando algo maior, aleluia. E isso pode estar acontecendo com você hoje. Eu não sei como é que está essa semana na tua vida, eu não sei o que está acontecendo lá nos teus negócios, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, homem, eu não sei o que está acontecendo contigo, mulher, eu não sei se está bom ou se está ruim, mas eu quero te dizer, tem um que sabe, aleluia, e ele te trouxe aqui essa noite, para deixar muito claro para ti, o controle está na mão dele. O controle está na mão dele. Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade. Ah, mas está entrando água no meu barco, pastor. Continua olhando para ele, continua olhando para ele, continua olhando para ele. Aleluia! Porque no seu tempo ele vai se levantar. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia! Aleluia! E para nós terminar, aleluia! A visão da fé. É quando o camarada, aleluia, ele quer viajar, queridos, aleluia, ele quer ir para lá, e o vento começa a soprar para trás. Ele olha para esse vento e diz: vento, tudo bem, você pode estar soprando o contrário, mas eu vou continuar e avançar. Entendendo? Eu não vou parar. Não. Eu vou velejar. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque crer é muito mais do que repetir para si mesmo que uma hora dessa as coisas vão mudar. O otimismo em si, qualquer um pode ter, porque é algo humano. Mas a fé, somente aqueles, aleluia. Fé, querido, presta atenção, fé é somente para aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus dentro de si. Está entendendo? Essa é a diferença. Porque o otimista é aquele do talvez, mas a fé é certamente. O otimismo é eu acho que vai, mas a fé é Deus já disse que vai. Às vezes eu falo com garotos sobre namoro, curto, seja lá o que for. Comento pra garotar, meu guri. Você quer surfar na onda do relacionamento com segurança? Bota Deus na frente, viu? Bota esse coraçãozinho bobo aí que ele vai te enganar, ele vai te arrastar pro buraco. Não vai atrás desse coraçãozinho sozinho. Tu vai fazer o que não é pra fazer. Tá entendendo? Tem que lidar com as consequências, é claro. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quer andar com segurança? É coisa bem boa se apaixonar, com certeza. Mas quer se apaixonar do jeito certo? Bota o Senhor na frente. Certo, Senhor? Aleluia. Até tem uma música que diz, né? Deus vai na frente, abrindo carreira, não sei mais o que. Aleluia! O que importa é que o Senhor está na frente. Aleluia!
jeito, não vai multiplicar. Não tem jeito, não dá, ninguém aguenta isso aqui. O otimista está aqui, não, mas quem sabe, quem sabe. Mas a fé vai além e ela declara: Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Meu irmão, ô minha irmã, aquele que está cheio do Espírito. Tem homens e mulheres cheios do Espírito aqui essa noite? Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui essa noite? Ai, esse homem, essa mulher não olha para a circunstância como os outros olham. Homem e mulher cheio do Espírito Santo não vê os problemas do mesmo jeito que os outros. Por quê, pastor? Porque ele sempre busca enxergar a partir da ótica de Deus. Como é que Deus está olhando? É por isso que esse homem, é por isso que essa mulher vê aquilo que a maioria não vê. Ele contempla aquilo que a maioria não vislumbra. Esse é o homem de fé. Essa é a mulher de fé. E é isso que todo líder, todo homem, toda mulher, todo pai, toda mãe precisa desenvolver um olhar de fé. É como eu falo, por isso que eu falo do meu pai. Eu não tinha esse olhar. Eu só enxergava o natural. Por isso o natural dentro da igreja. Por isso o natural junto com os irmãos, me dava raiva. Olha só, eu estou dentro da igreja. Eu ficava com raiva. Eu fiquei desgostoso. Eu não conseguia enxergar isso. Mas eu ficava enojado. Eu disse, isso não pode estar certo. Está dentro da igreja, como é que isso acontece dentro da igreja? Isso é um absurdo. Esse era o meu olhar, Suzy. Esse era o meu olhar. Glória a Deus pelo meu pai. Tem pai cheio do Espírito Santo aqui? Pai cheio do Espírito Santo olha diferente. Ele vê como Deus vê. Ele sabe que tem algo acontecendo por trás daquela circunstância que às vezes parece desgraçada. Atrás daquela circunstância chata, Deus está fazendo algo, porque o controle está na mão dele. O controle de todas as coisas está na mão dele. Aleluia! Essa é a chave da vitória, meu irmão. Essa é a chave. Lembra do caso de Israel? Quando Moisés foi falar com o faraó, queridos. Está entendendo? Moisés chegou, o que ele disse? O que ele disse para o faraó? Faraó, quem é você? O nosso Deus, o Deus de Israel. Tá, mas quem é Israel? Olha só, Deus de Israel. Por quê, queridos? Porque Deus se apresentou como Deus de um povo transformado. Porque Israel representava um homem que foi transformado, que era Jacó. O homem natural era Jacó, mas o homem transformado era Israel. Mas só que tem um detalhe: o povo ainda é escravo. O povo ainda é escravo. Mas Deus se apresenta como Deus de um povo transformado. Aleluia! Aqui está o ponto, meu irmão. Mesmo o povo no Egito, Deus via a realidade que Ele havia determinado para aquela gente. Meu irmão, quem tem promessas aqui essa noite? Essa promessa é uma sentença sobre a tua vida. Deus já liberou uma palavra para a tua vida. Você precisa crer e você precisa falar alinhado com essa palavra, não com o que você vê ou com o que você ouve. Não. Por quê, queridos? Porque a essência do olhar profético é ver além daquilo que os olhos podem enxergar. É ver aquilo que Deus está fazendo. É o mesmo princípio lá na célula, é o mesmo princípio lá na equipe, é o mesmo princípio lá nos meus negócios. Eu preciso ver aquilo que Deus está querendo fazer, viu, querido? Às vezes nós estamos olhando para a nossa equipe, nós vemos as limitações dos nossos membros, às vezes nós ficamos chateados com as coisas que acontecem lá, tá entendendo? Mas o mesmo Deus que chama a existência as coisas como as coisas que não são, como se elas
ela fossem, meu irmão, sabe, Deus já está olhando para essa tua equipe aí, Deus está olhando para esse negócio que tu está envolvendo aí, Deus já está vendo isso transformado, Deus já está vendo multiplicação aí, Deus já está te vendo avançando aí. Você precisa crer, você precisa crer na palavra que você recebeu. Mas tem o caso do Gideão também. A Bíblia diz que ele estava escondido com medo. Quando o Senhor vem falar com ele, Juízes capítulo 6, verso 12, o que o Senhor diz? O Senhor diz assim, ó: o Senhor é contigo, homem valente. Mas ele está com medo, meu irmão. Acredito que ele olhou para o lado e ficou pensando: quem? Eu? Sim, é você mesmo. Ele estava intimidado. Mas o Senhor está olhando para ele. Esse é um homem valente, esse é um homem corajoso. Eu quero te dizer, é assim que o Senhor está olhando hoje para você. O Senhor está olhando hoje para você, está vendo um filho próspero, um filho abençoado, com toda a sorte de bênçãos. Tem alguém aqui que recebe isso? Oh, é assim que Deus vê. Deus não estava sendo irônico, Deus estava vendo a realidade espiritual daquele homem. Um homem, uma mulher vencedora, um líder vencedor, age da mesma forma. Aleluia. Mesmo diante de circunstâncias chatas, mesmo diante da falta de comprometimento, instabilidade, o crescimento lento, ele consegue enxergar aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já falou. É por isso que ele fala sobre isso. E mais do que isso, ele já consegue dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que vai acontecer. Obrigado, Senhor, porque Tu é fiel. Aleluia. Nós temos o caso da viúva. A viúva que diz que não tinha nada em casa. Aleluia. Mas o profeta diz: não. Isso é suficiente para que a tua vida tome um novo destino, tenha um novo rumo. Meu irmão, o Senhor não está preocupado meramente com aquilo que você não tem, mas pelo contrário, o Senhor está olhando para aquilo que Ele já entregou nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos, meu irmão, aquilo que você tem. Foi ministrado, se não me engano, esse ano aqui, sobre valorizar aquilo que Deus já te deu. Foi esse ano, né? Foi ministrado aqui. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza, cuida. Mas é pouco. Ser fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Eu mesmo vou te colocar no muito, mas seja fiel. E para nós irmos para o final, nós temos Paulo, meu irmão. Paulo é uma coisa doida. Quando eu li 1 Coríntios capítulo 1, eu pensei: não, isso aqui está errado, isso aqui não pode estar certo. Sabe por quê, meu irmão? A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Eu acredito que a maioria de nós, se soubéssemos os problemas que tinha naquela igreja lá, nós nem ia passar na frente dessa igreja aqui de Corinto, meu irmão. Estava uma esculhambação lá. Mas só que tem um detalhe: quando Paulo escreveu para eles, sabe o que Paulo disse? Gente, vocês foram enriquecidos em todas as coisas. Gente, eu estou vendo que não falta nenhum dom aí para vocês. O que é isso? Que igreja é essa? Que igreja gloriosa é essa? Oh, vocês são santificados. Vocês são santificados no Senhor. Meu Deus, quando eu li isso eu pensei: não, isso aqui está errado. Isso aqui não pode estar certo. Porque olha os problemas que tem aqui nessa igreja. Está entendendo? Mas sabe o que aconteceu aqui com Paulo, meu irmão? Paulo não deixou que os problemas dessa igreja ofuscassem a visão daquilo que Deus tinha para aquela gente. Aleluia. Paulo, meu irmão, ele não limitou o olhar dos irmãos de Corinto pela realidade deles. Não. Mas Paulo, ele olhou para eles como Deus olhava. Ele não ignorava os problemas. Tanto é que quando você vai ler os próximos capítulos, você percebe Paulo confrontando um por um. Paulo confronta, porque ele não ignorava os problemas. Está entendendo, meu
meus irmãos, mas só que ele não deixava que os problemas daquela igreja se tornassem maior do que a promessa de Deus para aquele povo, maior do que a palavra de Deus para aquela gente. Tem alguém com promessas aqui essa noite? Oh, meu irmão, então em nome de Jesus, te levanta e te move em função da palavra que você tem. Não te move, não anda em função da circunstância. Você tem uma palavra. Creia nela, meu irmão, em nome de Jesus. Recuse-se a olhar com olhos naturais para a circunstância da tua vida. Recuse-se lá na tua equipe. Recuse-se a olhar para as falhas que tem lá, os atrasos que acontecem lá muitas vezes. Recuse-se, oh meu irmão, minha irmã, a olhar para a frieza que quem sabe possa estar acontecendo lá, a falta de compromisso. Entendendo? Em nome de Jesus, meu irmão, faça como Paulo, alinha, ajusta o teu olhar, ajusta o teu olhar para ver como Deus vê, em nome de Jesus. Vamos levantar, queridos, porque o meu horário aqui estourou. Aleluia. Meu irmão, a palavra declara que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Isto é, tudo que você precisa para avançar, tudo que você precisa para prosperar, tudo que você precisa para crescer, o Senhor já colocou na minha e a tua disposição. Você só precisa ajustar o teu olhar para ver como o Senhor vê. E quando abrir a tua boca nessa direção, eu quero te convidar, antes de orarmos, a você fazer uma declaração comigo, em nome de Jesus, porque esse é o ano da multiplicação. Esse é o ano que nós almejamos sair de 40 células e irmos para quantas mesmo? Quantas mesmo? Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. É nisso que os nossos olhos precisam estar. Senhor, eu quero chegar lá. Mas em nome de Jesus, mais adiante eu vou falar a surpresa do Senhor para a minha vida essa semana. Mais adiante eu conto. Não se assuste. Sabe por quê? Deus quer te surpreender, viu, querido? Deus quer te surpreender, minha irmã. Então, em nome de Jesus, declara comigo bem forte: Senhor Jesus, hoje eu decido trocar a lente do medo pela lente da fé. Não vou enxergar a minha vida, a minha célula, a minha igreja pelo que ela é hoje, mas pelo aquilo que o Senhor já determinou para ela. Eu declaro que a minha vida, a minha célula será fértil, saudável e multiplicadora. As pessoas que o Senhor colocou em minhas mãos crescerão, amadurecerão e se tornarão instrumentos de Deus para alcançar outras vidas. Não vou olhar para aquilo que falta, mas vou olhar para aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Eu acredito, eu creio que o pouco será multiplicado e líderes serão levantados na minha volta e serão formados novas células. Eu declaro em nome de Jesus que gigantes não serão maiores que as promessas para minha vida. As dificuldades não serão maiores que a graça, e os ventos contrários
não impedirão o meu avanço. Em nome de Jesus. Eu não caminho pelo que eu vejo, mas eu caminho pela fé. Eu não serei guiado pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus. Minha visão será alinhada com a visão do Senhor. Vou ver como Deus vê, crer como Deus diz e agir de acordo com o que Ele determinou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Uau, aleluia. Agora, mais um minutinho nós vamos ter de oração. Eu preciso agora que as equipes de discipulado se reúnam em grupos. Discipulado, Lucas, os discipuladores, supervisor, reúne as tuas equipes. Não é a célula, eu quero que as equipes se... Isso aqui é um ato profético lá para a tua equipe. Movam-se, as células de uma equipe se reúnam. Alguém que você vê que está aí perto de você, que não vai em nenhuma célula, chama junto para perto de você, te mova, saia do lugar. Vai ser 1 minuto. Isso aqui é um ato profético com a tua equipe. Em nome de Jesus. Se o teu discipulador não está aí, reúna a célula mesmo, as células daquela equipe. Bem rapidinho, bem rapidinho. Se você vê alguém que está sem célula, chama aí para a tua equipe, chama para a tua equipe. Aí os pastores ajudam a organizar alguém que possa estar sem isto. Bem rapidinho. Aí a equipe chama para perto, chama as próprias equipes, vejam quem está sem célula, chama para perto, não deixa ninguém sem. Isso aqui é um ato profético daquilo que você declarou essa noite. Isso aqui é vida prática, vida prática. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. É você que vai mudar a circunstância. É a tua atitude que vai fazer com que as coisas fiquem diferentes. É a tua atitude. Se alguém está sem célula, não deixa ninguém sem célula. Chama para um grupo, não deixa ninguém fica de fora. A bênção de Deus é para todos. A bênção de Deus é para todos. Em nome de Jesus. Todos estão em grupo, todo grupo. Agora o seguinte, presta atenção agora uma coisa. Se tem um discipulador, vai no centro e procura saber se tem alguém que precisa de oração, se tem alguém com dor, se tem alguém doente. Essa equipe vai orar por essa situação. Cada equipe, um discipulador, um supervisor, aí fica no meio e procura saber quem é que precisa de oração aí. Quem é que precisa de oração por alguma outra razão. Oh, aleluia. Poder de Deus aí aonde você está. Oh, porque você declarou que está cheio de fé. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus aonde o Senhor te envia. Isso, pergunta, procura conversar. Conversa com alguém aí, se alguém precisa de oração, conversa aí agora. É você que vai ministrar poder de Deus, poder de Deus. Vida de Deus aí, vida de Deus, vida de Deus. Porque essa semana é isso que vai acontecer em nossas células. Ei, se você não tem nada que pedir, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Você é profeta de Deus. Você é um profeta para essa geração. Vai orando. Começa a orar aí. Declara a cura. Declara a vida de Deus. Declara a mudança de vida.
Você não vive pela circunstância. Montanhas se moverão. Ei, recebe cura essa noite. Recebe renovo de Deus na tua vida. Recebe renovo na tua fé. Recebe ânimo essa noite. Recebe ânimo para crer que o tempo da multiplicação chegou. O sobrenatural de Deus na tua vida. O sobrenatural de Deus na tua equipe. O sobrenatural de Deus na tua célula. O sobrenatural de Deus no teu trabalho, nos teus negócios. Declara a palavra, declara a promessa. Vive a promessa, vive a promessa. Você é filho amado, você é filho amada, você é filha, você é filho. A bênção de Deus está sobre a tua vida. A bênção está sobre a tua vida. Células poderosas, células poderosas, células cheias de fé, células cheias de fé, células cheias de fé, cheias de fé, células cheias de ousadia. Em nome de Jesus, curas, libertação, mudança de vida, revelação, mudança, transformação, prosperidade. Ei, cura, milagres, milagres, células poderosas, células sobrenaturais, visões, visões de Deus, visões do céu, visões do céu, visões do céu, força. Esse é o ano da multiplicação. Esse é o ano de avançar. Esse é o ano de ir além. Esse é o ano de fazer mais. Esse é o tempo de fazer mais. Por fé, e o teu reino vem, e o céu se abrirá, montanhas se moverão. Nossa fé está em ti, Senhor. Se um líder de célula, se você se sente tocado a orar por alguém, também sai do teu lugar e vai orar. Se o Senhor te toca a orar por alguém, você que lidera uma célula, sai do teu lugar. Ora. Seja a boca de Deus, seja a boca de Deus, seja a boca de Deus. Você é profeta. Oh, você é boca de Deus, ei. Você é boca de Deus para essa geração. É você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba favor, receba graça, recebe unção. Oh, renova a visão essa noite, renova a visão essa noite. Veja. A tua vontade. Veja o impossível se tornando realidade. Veja o impossível acontecendo. Veja o impossível virando realidade. Veja, contempla na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua equipe. Veja o sobrenatural. Veja o impossível virando realidade. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Os olhos da fé. Os olhos da fé. Os olhos da fé. Ei. Pelos olhos
chegando. Veja clientes chegando. Novos clientes, novos visitantes. Veja, veja. Veja o salário aumentando. Veja a saúde sendo restaurada. Ei! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, 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 veja. Veja pela fé, veja pela tua fé. Veja pela fé. Líderes sendo levantados. Veja, veja, veja. Veja a tua família mudando. Veja, veja a tua família mudando. Oh, veja os teus colegas de trabalho. Veja os teus colegas de trabalho sendo alcançados. Veja vizinhos reconhecendo Jesus. Veja, sejam sendo cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pelos olhos da fé. Veja. Dá um aplauso ao Jesus. Dá um aplauso ao Jesus cheio de fé. Isso, mais forte, mais forte. Cheio de fé. Agora aí na equipe que você está, o homem procura um outro homem, a mulher procura uma outra mulher, dá um abraço de fé e libera uma palavra de fé para essa semana. Libera uma palavra de fé, uma palavra de fé. Aviso, bem pequenininho, bem rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, antes eu falei do batismo aqui. Que dia é o batismo? 13 de setembro. Tem um detalhe bem importante aqui, tá? Não é somente para aqueles que estão fazendo o start e a consolidação. Se dentro da sua célula, principalmente você líder, preste atenção. Se tiver alguém que ainda não é batizado e decidir pelo batismo, ainda há tempo, amém? Para você líder organizar, fazer a consolidação com essa pessoa e no dia 13 de setembro ela poder se batizar e fazer parte da nossa família, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, uma semana poderosa, uma semana de milagres, em nome do Senhor Jesus, amém.
isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece nessa família. É isso aí.